Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, eu convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da Palavra de Deus. Tá? Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 8 da classe de juvenis, a qual tem como tema Batismo no Espírito Santo e Dons. A leitura oficial, o texto base desta lição está em Joel, capítulo 2, versículo 28, que vai dizer: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, né? Profeta Joel, entendendo que nos últimos dias o Espírito Santo ele não estaria mais restrito apenas a reis, sacerdotes ou pessoas que eram escolhidos por Deus para um propósito, para uma ação específica naquele momento. O profeta Joel aqui profetizando, ainda no Antigo Testamento, dizendo que nos últimos dias, né, aconteceria, né, que o Espírito Santo iria ser derramado sobre toda a carne. A expressão toda a carne quer dizer que é a todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por que, irmão Márcio? Porque o próprio precursor, antecessor de Jesus Cristo, que foi João Batista, ele falou que aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito Santo. É o que ele disse aqui, é o que diz em João capítulo 1, versículo 29 até o versículo 33. Ele afirmou isso, que aquele que viria após ele batizaria não mais com o batismo do arrependimento, não mais com o batismo nas águas, mas com o próprio Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 11, é a leitura bíblica em classe. Eu aconselho aos irmãos, professores, alunos, sempre falo isso aqui, né, nas videoaulas, para que os professores leiam, né, essa leitura completa em classe, para que os alunos possam entender aquilo que está sendo aplicado, aquilo que está sendo apresentado, os pontos da lição, para que eles possam então fazer um link, né, e aprender ainda mais com o texto bíblico, com a leitura bíblica em classe. O sintetizando vai dizer dessa lição: o batismo no Espírito Santo e os dons são presentes de Deus para a igreja. Qual é a finalidade? É promover a edificação do corpo de Cristo, proclamar com poder o Evangelho de Jesus Cristo. Há uma diferença, meus queridos irmãos, para aqueles que são batizados com o Espírito Santo e aqueles que não são batizados com o Espírito Santo. Quero lembrar aqui aos irmãos que ambos os dois já são salvos pela aceitação e pela sua conversão em Jesus Cristo. Mas o batismo com o Espírito Santo, quem recebe o batismo com o Espírito Santo, ele é revestido de poder, é o que diz aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele recebe um revestimento de poder e ele começa a encarar, a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo com mais poder vindo dos céus, com mais autoridade, sem medo de represárias, sem medo de coisas que possam acontecer, né, no momento da mensagem do Evangelho, no momento da proclamação da mensagem do Evangelho. Por exemplo, o apóstolo Pedro, né, aconteceu que ele negou Jesus. Né? Nós sabemos que ele negou Jesus. Quando Jesus estava sendo levado prisioneiro pelos soldados romanos, né, nós sabemos que ele, né, o apóstolo Pedro, foi questionado se ele conhecia Jesus. E o apóstolo Pedro, então, negou com medo, né, de sofrer, né, com medo de sofrer agressões, com medo de ser preso, com medo de ser torturado. Ele sentiu medo naquele momento. Após a ressurreição de Cristo, né, quando eles estavam reunidos em Atos capítulo 2, né, todo Atos capítulo 2, que é a base bíblica da nossa leitura em classe, leitura bíblica em classe.
e ele recebe o revestimento, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele então anuncia as grandezas de Deus e 3.000 almas são convertidas, anuncia novamente e depois 5.000 almas são convertidas. Só em 2 pregações com autoridade, 8.000 pessoas se convertem a Jesus Cristo. E ele pregou com autoridade sem medo, falando daquilo que Jesus Cristo tinha feito e o qual era o motivo, de Jesus Cristo ter vindo a esta terra. Então, há uma pequena diferença que faz toda a diferença, podemos dizer assim, A salvação, para a questão de salvação, todos são salvos. Mas agora, para anunciar e para proclamar as grandezas de Deus, há uma diferença, porque essa pessoa fala com mais ousadia, com mais autoridade, e ela sente no seu coração uma chama muito maior de anunciar as grandezas de Deus que o Deus tem feito por meio de Jesus Cristo. A introdução vai dizer o seguinte: na lição de hoje, estudaremos a respeito do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. 2 pontos importantes aqui: o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. O que são os dons espirituais? Para que servem? Serve os dons espirituais, É o que nós vamos ver aqui também. Alguns erroneamente afirmam que o falar em línguas e os dons foram somente para os crentes da igreja primitiva, como por exemplo os cessacionistas, Hoje existem denominações que não creem mais na atualidade dos dons espirituais, mas a palavra nos dá base que esses dons espirituais, são para os dias atuais. Por quê? Porque a igreja de Cristo ainda não subiu para o céu. A igreja do nosso Senhor Jesus ainda está aqui na terra, está lutando, combatendo as hostes espirituais da maldade, e os dons espirituais são ferramentas para que nós possamos vencer esta guerra espiritual. Primeiro ponto na nossa lição vai dizer o seguinte: o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Segundo a Bíblia, podemos afirmar que é uma promessa do Pai para aqueles que creem, conforme Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Segundo o pastor Antônio Gilberto, o batismo do Espírito Santo é um revestimento e um derramamento de poder que vem do alto, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. É o que eu disse aqui anteriormente, que é um revestimento. Por exemplo, eu estou vestido aqui com essa camisa. Essa camisa, ela é uma camisa simples, listrada com uma camisa simples. Se eu pegar um paletó e vestir por cima desta camisa, eu vou estar revestido. Ou seja, eu vou estar vestido 2 vezes. O batismo no Espírito Santo é a mesma coisa. Quando os discípulos se encontraram com Jesus em João capítulo 2, versículo 20, Jesus soprou o Espírito Santo neles. Eles então começaram, naquele momento, a ser usados pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, vem o Espírito Santo novamente, e reveste eles com o poder que vem dos céus, com o poder que vem do alto. A partir desse momento, eles começam a ser, a falar das grandezas de Deus com mais autoridade, e sem medo, sem nenhum medo de sofrer qualquer tipo de represária. Então, esta é a função do batismo com o Espírito Santo, a promessa do Pai que vem do céu, e revertir para que o crente possa ser revertido de poder. Agora, qual é a evidência bíblica, biblicamente falando, para comprovar que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Segundo a doutrina, nossa doutrina aqui das Assembleias de Deus, é inicialmente o falar em línguas. Por quê? Porque é isto que aconteceu em todas as vezes que em Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus, quando receberam o batismo com o Espírito Santo, todos eles evidenciaram externamente o falar em línguas, como por exemplo, foi assim no cenáculo, onde estavam 120 reunidos no mesmo lugar, em Atos 2, versículo 1 e 6, Atos 2, capítulo 4, falava ali está escrito que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ali
né? Alguns entendem que é línguas em idiomas, outros entendem que é línguas estranhas. Independente do que o que aconteceu ali em Atos capítulo 2, o importante é que fala ali que eles falaram conforme o Espírito o concediam que falassem, né? Ali foi uma ação imediata do Espírito Santo que fizeram eles falar na ação sobrenatural do Espírito Santo. Eles não aprenderam, mesmo que sejam idiomas, eles não aprenderam em nenhum momento. Eles não foram para a escola aprender a falar em línguas estranhas. Eles falaram naquele exato momento pela ação do Espírito Santo. Isto é um ponto importante para nós destacarmos aqui. Foi o que aconteceu também com os samaritanos em Atos capítulo 8, versículo 14 e 17. Quando eles receberam, né, o batismo com o Espírito Santo, também eles evidenciaram este sinal externamente. Com os gentios, em Atos capítulo 10, versículo 44 e 47, aqui é interessante, é um caso em exceção, que os gentios, eles receberam o batismo no Espírito Santo no momento em que eles aceitaram a Jesus, creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus e aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Neste momento, aconteceu isso, mesmo antes deles serem batizados nas águas. É uma exceção que as Sagradas Escrituras nos deixam claro aqui. E isto é para glorificar o nome de Deus, que o batismo no Espírito Santo pode acontecer comigo e com você no momento em que nós estamos descendo as águas, sendo batizados nas águas, ou no momento da nossa conversão, ou pode ser posteriormente a tudo isso, pode ser posteriormente à nossa conversão, a aceitação de Jesus Cristo, ou o batismo nas águas pode ser posterior também, ou durante um tempo, né? Tem gente que passa aí 5 anos buscando o batismo com o Espírito Santo, tem gente que passa 10 anos, tem gente que passa menos tempo, ou seja, vai depender do propósito de Deus na vida de cada um. Quero lembrar aqui aos irmãos que nós devemos buscar intensamente o batismo com o Espírito Santo, porque ele vai nos ajudar a gigantar a nossa fé para anunciar e pregar o Evangelho de Jesus com mais autoridade e ousadia. Em Éfeso também aconteceu isso, já tinha convertidos ali dentro, ali na cidade de Éfeso, a Jesus Cristo, mas Paulo chega a eles e pergunta: em que sois batizados? Então, e eles falam que eram somente batizados no batismo de João Batista. Em Atos capítulo 19, versículo de 1 a 7, vai dizer que Paulo impôs as mãos, né, colocou as mãos sobre eles, e eles então foram batizados com o Espírito Santo. Eles começaram então a falar as grandezas de Deus e a falar em outras línguas. Esta é a evidência inicial do batismo em falar em línguas estranhas, falar em línguas, né? Tem gente que recebe, já tem o Espírito Santo na sua vida após a conversão, né? Como eu falei, já é um homem salvo, é uma mulher de Deus salva. Agora, o batismo é uma segunda bênção, que eu posso até dizer assim, uma segunda ação do Espírito Santo, é melhor falar assim, uma segunda ação do Espírito Santo, para que todos possam profetizar, anunciar, proclamar as grandezas de Deus para todos aqueles que estão à sua volta. Ponto 2. O que são dons espirituais? Os dons espirituais são capacitações divinas concedidas pelo Espírito Santo aos membros do corpo de Cristo para a realização de sua obra, conforme 1 Coríntios 12 e 11. Os dons espirituais, eles não são desenvolvidos no ser humano. Os dons espirituais são recebidos do alto. São recebidos por Deus aos crentes em Jesus Cristo. Para quê? Para que eles possam, então, fazer milagres. Para que eles possam, então, anunciar aquilo que está oculto. Tem uma variedade de tipo de dons, né, espirituais. Aqui, na nossa lição, nós vemos que nós não devemos elencar, né, e enumerar quantas quantidades de dom existem na Bíblia, porque
é uma quantidade diversas, né? Aqui na lição está dizendo que 21 deles são listados no Novo Testamento. Mas isso não é uma exceção. Por exemplo, Romanos capítulo 12 tem 9 dons elencados ali. 1 Coríntios capítulo 12 também tem mais outros dons elencados. Efésios capítulo 4, versículo 7 também tem outros dons ali elencados. Mas tal enumeração ou diversidade não pode ser colocado como uma regra básica. Ou seja, eu dizer assim, não, segundo a palavra de Deus, só existe uma quantidade X de dons espirituais. Porque as grandezas de Deus, né, os mistérios de Deus são muito maiores. Mas segundo a palavra de Deus, nós temos aqui uma lista, só no Novo Testamento, de 21 dons listados ali, que nós vamos até aprender um pouquinho mais sobre eles. Como, por exemplo, na lista apresentada por Paulo, Coríntios, 9 dons são descritos como dádivas do Espírito Santo aos crentes, os quais podem ser divididos em dons de manifestação de saber, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. 1 Coríntios 12, de 8 a 10, dons que manifestam o poder, que são fé, dons de curar e operação de maravilhas. 1 Coríntios 12, capítulo 9, versículo 10, daqui tratando só da lista dos dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo 12, que são dons de manifestações que manifestam mensagens de Deus, como, por exemplo, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons, eles se completam. Para quê? Para que haja a edificação da Igreja de Jesus Cristo. Para que haja a edificação do corpo de Cristo. Nenhum desses dons, eles são independentes. Ou seja, eles podem agir de maneira independente, no sentido de edificar o corpo de Cristo. Porque se tiver apenas revelação e sem o discernimento de espírito, esses dois dons, sem nenhum dom, sem o outro dom, este dom de revelação não vai se completar. Por quê? Porque aquele que está ouvindo não vai ter o discernimento de espírito para saber se é de Deus ou se não é de Deus. Ou seja, para a edificação da igreja, para que haja a unidade e o crescimento de maneira coletiva dentro da igreja de Jesus, é necessário todos os dons serem atuantes. Já pensou, meus queridos irmãos, se tivesse só profetas dentro da igreja, não tivesse ensinador, mestre? Já pensou se tivesse só aqueles que falam línguas estranhas, né? Línguas ininteligíveis, línguas que ninguém entende, e não tivesse aquele que tinha o dom, ou que tem o dom de interpretação de línguas, para que todos sejam edificados? Então, nesses exemplos, nós deixamos já claro aqui que todos os dons são necessários para a igreja atual. Terceiro ponto, o fruto do Espírito Santo é diferente dos dons espirituais. O fruto é desenvolvido, diferente dos dons espirituais, que é recebido por Deus, que é recebido na igreja pelo poder de Deus. Diz assim: todo cristão, quer seja criança, adolescente, jovem ou idoso, deve buscar e viver uma vida frutífera diante de Deus e dos homens. Pois, segundo Jesus, uma árvore é conhecida pela qualidade dos frutos que produz. Se a árvore for boa, seu fruto será bom. No entanto, se for má, seu fruto será mau, conforme Lucas capítulo 6, 43 e 45. Jesus falando aqui. E aqui o fruto da árvore, a pessoa conhece a árvore através dos frutos, através do fruto que esta árvore está entregando, né? Como, por exemplo, nós que somos templo e morada do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em nós, conforme 1 Coríntios 6, 19, então tem que ter o fruto do Espírito Santo na nossa maneira de viver.
E o fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai dizer que é amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Termos fé. E é listado ali 9 dons, né? 9 gomos, podemos dizer assim, deste fruto do Espírito, que vai testemunhar para a sociedade que o Espírito Santo mora dentro de nós, né? Que testemunha para a sociedade que o Espírito Santo, né, mora dentro de nós, mora dentro do crente. Por quê? Porque através disso eles vão ver o fruto do Espírito na vida do crente e vão entender que realmente aquela mulher, aquele homem, ele é um homem de Deus. Espiritualidade fervorosa é o quarto ponto. Muitas pessoas, de modo equivocado, teimam em querer fazer dos dons espirituais uma espécie de apoteose espiritual. Estes, erroneamente, querem chamar a atenção para si. Também existem aqueles que tentam ignorar completamente o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Olha só, meu irmão, 2 extremos, meus queridos irmãos, 2 extremos que nós não podemos ir por nenhum desses 2 caminhos, que é, por exemplo, né, não acreditar nos dons espirituais, achar que os dons espirituais não servem mais para a igreja dos dias atuais, ou também supervalorizar os dons espirituais. Aquelas pessoas que têm este dom, que fazem sinais, prodígios, né, que Deus usa essas pessoas para consolar e para que essas pessoas possam dar uma palavra de sabedoria, palavra de ânimo, de exortação, de edificação para alguém. Essa pessoa não pode supervalorizar esse dom e